Depois de mais de 100 milhões de euros investidos, o Benfica trouxe 9 reforços e vamos tentar perceber no episódio de hoje quais é que estão a ser importantes, quais é que não estão a jogar ao nível que se esperava e quais é que ainda poderão vir crescer no futuro. Eu diria que há aqui para todos os gostos. O Benfica investiu muito, não diria que todos foram maus, mas há aqui altos e baixos nas contratações do Benfica, como é normal também, mas vamos tentar perceber isso no que toca ao plantel do Benfica, até para percebermos depois no futuro, na próxima temporada, quem é que poderá ficar, quem é que poderá sair, tudo isso. Portanto, sem perder mais tempo, vamos arrancar com uma análise tendo em conta o contexto de cada atleta, até porque alguns vieram lesionados, tiveram outras lesões, então não é justo estar aqui a fazer uma grande avaliação, quando na verdade o jogador não teve aqui muitas oportunidades para mostrar o que valia. Não vamos perder mais tempo, como eu estava a dizer, vamos arrancar então para a análise aos 9 reforços da temporada do Benfica. Como sabem, eu tento colocar sempre isto de forma a ser coerente, de forma a ser justo para todos os lados, e é a minha opinião. Depois há muita gente que concorda, há muita gente que discorda, é normal, faz parte, eu encaro isso com normalidade, mas há que olhar para isto e colocar em contexto também, lá está, para ser aqui justo para toda a gente. E a verdade é que Mário Branco é o diretor desportivo do Benfica hoje, mas não teve uma grande intervenção no mercado de verão, teve agora no mercado de inverno. Antes era Rui Pedro Brás. Transversal a tudo isto, há uma direção, ou seja, Rui Costa é líder, mas houve eleições pelo meio e ainda há uma troca de treinadores, ou seja, a composição do plantel, o mercado ou os mercados desta temporada passaram aqui por muitas mãos e num contexto que não é muito normal ou não é muito habitual. A juntar a isso, eu diria que o Benfica contratou muito para o imediato, ou seja, Rios, Ivanovic, Dedic, muito para o imediato, até porque o Benfica não iria ter tempo de pré-época, teve ali 2 semanas devido ao Campeonato do Mundo e aos playoffs da Liga dos Campeões, e isso fez com que o Benfica tivesse aqui alguma urgência em trazer jogadores que acrescentassem qualidade imediata e que pudessem entrar de imediato na equipa. Portanto, não é uma época normal, não é uma época tradicional, foi aqui muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e partindo deste ponto de princípio, vamos então avaliar os jogadores. Já agora, antes de avançarmos, queria dar aqui uma boa notícia, penso eu que é uma boa notícia para vocês também. Criei aqui um canal do WhatsApp onde eu vou libertar os vídeos para vocês saberem deles atempadamente, onde eu vou colocar aqui algumas sondagens para vocês me ajudarem também aqui no conteúdo que eu vou desenvolvendo para o canal. Vou colocando também algumas notícias, vou colocando aqui algumas coisas do universo do Benfica, portanto, juntem-se, tem aí o QR Code, mas se não der jeito, tem também o link para se juntarem ao canal do WhatsApp aí na descrição. É só abrir a descrição, procurar aí em baixo que está aí o link para se juntar. Venham ter comigo. Ora, para começar aqui o nosso vídeo então sobre os reforços do Benfica, eu não me quero alongar sobre nenhum, mas no caso do Obrador vou-me alongar ainda menos, ou seja, ele foi à equipa B, foi o melhor em campo, foi à equipa A, deu ali boas indicações a nível ofensivo, mas deu más indicações a nível defensivo. Nunca foi opção para José Mourinho, diria que o Benfica investiu aqui 5 milhões de euros, foram deduzidos ali àquela transferência do Carreras que em vez custou 50, mas enfim o Benfica gastou 5 milhões, é como se fosse ali um desconto à transferência do Carreras. É internacional sub-21, foi emprestado ao Torino, tem a opção de compra por 9 milhões por parte do Torino, eu diria que não conta de todo para José Mourinho e caso o treinador português continue, o jogador não vai contar. Também não teve minutos, teve apenas aqui um jogo com o Bruno Lage, diria que acaba por ser uma contratação falhada. Seja o que for, gostemos nós ou não do jogador, acreditemos nós mais ou menos no jogador, o facto é que custou, na teoria, 5 milhões de euros ao Benfica e na prática não teve qualquer tipo de utilização, não teve qualquer tipo de rendimento, portanto, diria que dos 9 reforços, vamos começar já com este, não há muito a dizer, foi uma contratação falhada e Benfica continua com Dal, que já transitava da época passada, embora seja uma contratação desta época. Eu não vou ligar aqui muito aos valores investidos, mas vamos passar para a lateral direita e temos Amar Dedic, que era um jogador que eu já gostava no Leipzig. Ele na última temporada tinha entrado ali em conflito com a direção do clube alemão, depois acabou por ser emprestado ao Marselha, não correu muito bem e chegou ao Benfica, aqui por um preço até simpático, ali 10, 12 milhões por aí, como eu vos disse, não ligo muito aqui à parte da contabilidade e aos números, gosto mais de ver o campo. Então, parece-me que é uma boa oportunidade que o Benfica tinha no mercado, agarrou-a, o jogador entrou muito bem na equipa, a ser dos melhores em campo muitas das vezes, depois da lesão quebrou, voltou outra vez a vir pouco a pouco a subir de forma, voltou a quebrar agora fisicamente. Parece-me que se isto for uma coisa para se manter, ou seja, o jogador é um jogador muito disponível fisicamente para andar a fazer piscinas para trás e para a frente, e se for uma questão de
corre tanto, que fisicamente estoura de tempos a tempos, então aí se calhar o Benfica tem que começar a olhar para Banjaki com outros olhos. Se for aqui uma questão pontual de desconfortos que o jogador vai corrigindo com o tempo, então está tudo certo. Parece-me que vai ser aqui uma luta interessante. Ainda está a regressar o Bá, mas a verdade é que o Bá não sabemos muito bem como é que ele vem. Teve mais de um ano parado, teve 2 operações, ainda não está a jogar, mas já regressou aos treinos. A verdade é que o Banjaki sempre que jogou deu aqui boas indicações. O Benfica quer renovar contrato, mas olhando para a Amar Dedic, eu diria que é uma boa contratação por um preço que aos dias de hoje, aqui à volta dos 10 milhões, acaba por ser algo natural, ou seja, hoje está tudo muito inflacionado e o Benfica arranja aqui um jogador bem cotado no mercado e que acaba por ser aqui uma opção muito interessante para solucionar aqui a lateral direita. Diria que daqui não há aqui grandes coisas a dizer, não é um jogador perfeito, ataca melhor do que defende, mas para a realidade do Benfica, a verdade é que em 90% ou 80% dos jogos do Benfica, o Benfica passa mais tempo a atacar do que a defender, e mesmo a defender ele pode ter aqui um ou outro erro no que toca, por exemplo, a fechar o segundo poste, quando a bola vem do corredor contrário. Pode ter isso, efetivamente, por exemplo, agora contra o Real Madrid teve isso, já tinha tido também no passado, mas a verdade é que o Benfica tem aqui no Amar Dedic um jogador também muito disponível, muito raçudo, com muita garra para ir ao choque e ao duelo, mesmo não ganhe sempre, podemos contar com o empenho a 100% do jogador. Portanto, eu diria que é uma boa contratação, mesmo pensando que dentro de casa o Benfica tinha Bá, mas a lesão agravou-se, e tem Banjaki, que pode ser o grande lateral do futuro. No caso do Dal, é mais um jogador em qual eu não vou perder aqui muito tempo, até porque já o conhecíamos da temporada passada. Ele tinha feito aqui 5, 6 meses e teve a bom nível, teve inclusive bem no Campeonato do Mundo de Clubes. É um jogador que é regular, é certinho, não é impressionante, não vai ser um craque mundial, não vai ser uma mega venda, não vai ser nada disso, mas efetivamente pode ser que um jogador que o Benfica pode olhar, é muito jovem ainda, tem 20 e poucos anos. O Benfica pode olhar para ele e dizer assim: ok, está aqui um jogador para ir amadurecendo e fazer aqui várias épocas no clube. Parece-me que é um jogador que... esses jogadores também são muito precisos, atenção. Eu não acho que todo o Benfica tem que contratar 15, 16 jogadores que são top mundial e está sempre a gerar vendas. Eu não acho que seja isso. Há jogadores que têm que formar grupo, têm que estar cá várias temporadas. E eu acho que o Dal pode ser um desses jogadores, um jogador de estabilidade, um jogador de continuidade. Muito sólido a defender, tem crescido bastante e agora falta melhorar o jogo ofensivo, como já sabemos, mas isso é uma questão de tempo, eu acho que vai acabar por acontecer. De qualquer das formas, olho para o Dal como o dono da lateral esquerda esta temporada, mas por exemplo o José Neto, que já está a jogar na equipa B e ainda este fim de semana ainda esta jornada marcou um gol na equipa B, eu diria que vai ser a médio prazo o titular da lateral esquerda, se não sair até lá, vai ser o titular da lateral esquerda, e eu diria que o Dal é sempre aquele jogador que, se for titular, dá garantias de segurança, se for suplente, também à partida não vai estrabuchar, parece-me ser um miúdo humilde que aceita o seu papel no grupo. Agora vamos ver se o Benfica quer apostar na juventude, Dal e José Neto, ou se quer trazer alguém mais sólido e mais com uma afirmação já feita, mais experiente, mais batido, para ser titular do clube. Eu diria que ia com o José Neto e com o Dal, não iria perder aqui a cabeça, pelo menos em grande, só se aparecesse aqui uma grande oportunidade de mercado. Na minha opinião, acaba por ser aqui, não é um grande reforço, não é uma mega compra, mas é uma compra muito útil e o Benfica não tem perdido jogos ou não tem empatado jogos por causa do Dal. Agora o Ivanovic, e eu vou-vos dizer que gosto bastante do jogador. Acho que tem características muito boas para vingar no futebol nacional, até mesmo nos jogos na Europa, como se viu, por exemplo, contra o Nápoles, como se viu, por exemplo, contra o Nice, em que ele chega e faz logo um gol pelo Benfica. É ainda dos melhores marcadores do Benfica, já leva aqui 5, 6 gols esta temporada por aí, mas efetivamente ainda não jogou nesta segunda volta, pouco jogou em 2026. Há aqui qualquer coisa que se passa e que ninguém sabe. O José Mourinho chuta um bocado para canto, o jogador diz que quer minutos e que continua a trabalhar, diz que não há problema nenhum, ou seja, está aqui um abafar de situação qualquer que ninguém percebeu muito bem. Parece que ele não conta, parece claramente que o Benfica investiu aqui 20 e qualquer coisa milhões, mas que, ou 20 mais 3 em bónus, mas que se pudesse vender em janeiro já o tinha vendido. O casamento não resultou muito bem, mas aqui dou o benefício da dúvida, ou seja, porque para Bruno Lage, Ivanovic era um jogador utilizado e titular, ou seja, ele veio para ser titular do Benfica, ele veio para fazer uma dupla de ataque lá na frente e efetivamente José Mourinho não joga assim e não olha para ele como uma opção, inclusive o Anísio já lhe passou à frente. Agora, isto temos que analisar também, e eu não olhando a números como disse há pouco, mas temos que analisar que um jogador que custa 20 ou mais milhões não pode ser um jogador
para um treinador, ou seja, tem que ser um jogador que o Benfica contrata e nem que troque de treinador 10 vezes, os treinadores que vierem têm que olhar para ele como um jogador de qualidade inegável. Quando assim não é, é porque efetivamente o Benfica pagou acima do preço, parece-me. E eu acho que isso é justo, ou seja, ele faz uma grande temporada na Bélgica, passa a ser internacional croata, mas 20 milhões mais bónus acaba por ser aqui um valor muito, muito alto e não sendo inclusive um jogador que conta nem para a segunda escolha, então acaba por ser aqui um jogador que eu tenho que dizer que não é assim uma compra tão positiva quanto isso, a não ser que o Benfica, das duas uma, ou vai reciclar o Ivanovic, e isso quer dizer que vai tentar vendê-lo pelo preço que comprou no próximo mercado, ou está a contar vender o Pavlidis como tinha chegado propostas também no verão passado, e está a tentar que existam propostas por ele neste próximo verão, como houve também agora em janeiro, e o Ivanovic está a tentar ganhar o seu lugar para a próxima temporada. Veremos o que é que vai sair, mas até ao dia de hoje diria que é um dos jogadores de qual eu gosto, mas que eu acho também, e concordo com todos vocês eventualmente, que ainda não se viu grande coisa dele. E ele tem culpas também, obviamente, às vezes é chamado a jogo e não faz grande diferença, mas também pode ser mais vítima do que réu, diria eu, porque muitas das vezes é chamado para extremo direito, para extremo esquerdo, para segundo avançado, e ele não é nada disso, ok? Então parece-me que nem há contexto para ele vingar, nem sequer há aqui uma ideia concreta para aproveitar o jogador. Portanto, meia culpa por parte do jogador, por parte do clube, e diria que olhando para a figura geral, trazer um jogador que é apenas para aquele treinador, o treinador sai e ele deixa de contar, não pode ser aqui uma boa compra. Agora vamos aqui a Enzo Barrenetxea, um jogador do qual eu gosto, mas atenção, eu não estou a falar propriamente do Enzo, ou seja, eu gosto muito de jogadores que jogam na posição 6, mais posicionais, médios defensivos, com capacidade para construir. E eu vejo no Enzo um jogador que joga bem com o pé direito, joga bem com o pé esquerdo, é bom nas alturas, já marcou gols de cabeça, para mim é o perfil de médio que eu gosto. Agora, também lhe reconheço que o facto de ele ser muito alto, retira-lhe ali alguma velocidade que eventualmente será necessária naquela posição. Mas, vimos no último jogo que ele, ao lado de um médio com mais capacidade de trabalho, um médio mais disponível para ajudar do que Rios, que foi sempre a dupla que ele formou ao longo da temporada, ele ao lado do Barreiro cresceu de rendimento. Isto porquê? Porque ele sendo mais lento, ele sendo mais pesado, ele sendo mais posicional, tem dificuldade em cobrir os posicionamentos e o Rios dava-lhe muito disso. Agora, tendo ali alguém mais disciplinado, alguém mais voluntarioso, alguém mais disponível, com uma capacidade física superior, como é o Barreiro, eu diria que o próprio jogador cresceu e vimos ali um Enzo que poucas vezes tínhamos visto ao longo da temporada. Agora vamos ver qual é que vai ser a dupla do Benfica, mas para já eu estou a gostar muito de ver o Auschwitz e o Barreiro, lá está, e o tema deste vídeo vai muito por aí, ou seja, parece que os reforços estavam em casa, esses dois jogadores já estavam no Benfica e são a dupla atual do Benfica, mas estes que vieram eventualmente podem ajudar. Eu acho que, apesar dele ser daquelas compras que é um empréstimo para ativar no final da temporada, eu diria que o Benfica ativa e ativa bem, porque o Enzo, bem aproveitado, com um bom parceiro ao lado, pode estar aqui um médio de equipa grande, porque o Benfica, tendo aqui um jogador que só defende, acaba por ser curto e já não se vê isso no futebol atual. Hoje em dia, médios defensivos de equipa grande têm que saber construir e ele sabe fazê-lo. Passamos então para aquele que era o colega do Enzo, ou seja, o Rios. E o Rios já tinha dito aqui, desde o primeiro dia que ele chegou ao Benfica, desde que aterrou em Portugal. Eu via os jogos do Palmeiras no Brasil, gosto de ver alguns jogos do Brasileirão, nunca fui fã do Rios, ok? Não tem nada a ver com os 27 milhões, não tem nada a ver com ser a compra mais cara de sempre do Benfica, não é nada disso. Ou seja, claro que isso tem que pesar, ou seja, um jogador que é a compra mais cara de sempre do clube, tem que ser um jogador que chega, impõe-se e joga, ok? Isso parece-me claro, pelo menos à dimensão do Benfica. Uma coisa é quando se vê o Chelsea ou o City, que são clubes com dinheiro infinito, ou o Paris Saint-Germain, compraram alguém por 50, 30, 40 milhões e a coisa não resultou e eles vendem outra vez e aí está tudo bem e a vida segue. Na realidade portuguesa não é bem assim, então temos que ter essa atenção. Quando se dá um valor alto, tem que se ter aqui também um rendimento imediato diferente. Mas voltando ao que eu estava a dizer, eu desportivamente já não era grande fã do Rios, achei sempre que eventualmente o facto dele iniciar a carreira de futebolista apenas aos 19 anos, roubou-lhe aqui muita daquela que era a formação a nível tático, a nível de posicionamentos, que ele teria que ter tido para agora ter essa noção. Ele no Brasil compensava isso com o quê? Com uma grande capacidade física, ia à frente, ia atrás, rematava de longe, descaía na direita, cruzava, fintava. Porque no Brasil, taticamente, há muito mais espaço para jogar, não há tanta cultura tática e isso ajuda a que estes jogadores com menos formação, se calhar nesse aspecto, acabem por vingar.
ao vir para a Europa, aquilo que eu escrevi logo no Twitter e aquilo que eu disse aqui nos vídeos foi que eventualmente ele ia ter dificuldades. E isso veio-se a confirmar durante muito tempo e ele estava a crescer agora, final de dezembro, meio de janeiro, era quando ele estava a crescer, ou seja, ao fim de quase 6 meses de adaptação. E atenção, eu dou isso de borda, o jogador está em aprendizagem. Na Europa o futebol é muito mais tático, é muito mais estratégico, a nível posicional é muito mais explorado do que no Brasil. E eu acho que o jogador está aqui, mas está em aprendizagem, está em desenvolvimento. E eu até acho que o jogador acaba por ser útil. Diria que o Benfica tem aqui uma boa contratação por valores exagerados, atenção. Por exemplo, se o Rios tivesse custado 15 milhões, acho que não havia nem metade da contestação ao jogador, ok? Mas por 30, acho que acaba por fazer muito ruído. De qualquer das formas, acho que é um jogador que pode vir a crescer com o tempo. Não descarto totalmente aqui que ele venha a sair no próximo verão, se houver interessados. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas não descarto. De qualquer das formas, digam-me a vossa opinião aí nos comentários, mas diria que no deve e no haver, o Benfica tem aqui um bom jogador que eventualmente foi pago acima do preço, mas é o que é, o jogador não tem culpa disso, mas acaba por ser aqui uma solução interessante para o meio campo e não tem que ter, só digo é que não tem que ser sempre titular pelo valor que custou. Agora vamos aqui a Luque Bacchio, e o Luque Bacchio acaba por ser aqui um caso difícil de falar, porque ele chega lesionado ao Benfica, ele foi o melhor jogador do Sevilha na La Liga a temporada passada, marcou muitos golos. Eu disse logo aqui também quando ele chegou que não é um jogador muito inteligente na tomada de decisão, ele erra quase sempre, ou seja, passam-lhe a bola e ele esteja na linha de meio campo, esteja dentro da grande área, esteja à volta da grande área, esteja na nossa defesa, ele vai arrancar e vai direto à baliza, ok? Não é um jogador de coletivo, mas é um jogador que decide jogos. E o Benfica precisava de um jogador, saindo a Artur Koglu, precisava de um jogador que decidisse jogos e a escolha caiu sobre Luque Bacchio. Na altura era ele ou o Carlos Alvarez, que é um jogador mais de coletivo e que faz menos golos eventualmente, mas era mais inteligente, mais cerebral, tipo um 10, digamos assim. E acabou por ser aqui o Luque Bacchio. Lá está, custou aqui também à volta dos 20 milhões, já está na casa dos 28 anos, ou seja, o Benfica não vai fazer aqui dinheiro futuro com ele, era para rendimento imediato, tal e qual como o Rios ou o Ivanovic também o tinham sido. E agora parece-me que ele chega alucinado ao Benfica, já entrou depois mais tarde na equipa, depois apanhou aquela transição de treinadores e a mudança de ideias e de filosofia dos treinadores, e o Benfica, o jogo com Mourinho na altura, era pontapé na frente e o Luque Bacchio que corresse, pontapé na frente e o Luque Bacchio que corresse. E eu acho que a gente nunca viu o melhor Luque Bacchio, até porque ele nunca casou muito bem com Dedic, que são dois jogadores que não decidem bem as jogadas, então aqui era um forró-bodó ali na direita e ignoravam um ao outro. Agora, também me parece que o jogador regressando para uma equipa que está a funcionar melhor, que está a evoluir, que está a ter melhores resultados, que está a ser coletivamente mais forte, pode mostrar aqui uma versão diferente do Luque Bacchio. Vamos ver como é que ele regressa desta lesão, que ele depois também se lesionou gravemente, está agora a regressar ao fim de 3 meses e qualquer coisa. Veremos como é que ele vai regressar, mas acho que pode ser um jogador que pode ser muito importante em alguns jogos. Agora, lá está. Também é um jogador que vai desequilibrar a equipa, porque é um jogador sempre para a frente, para a frente, para a frente e só vê baliza, não vê muitos colegas à sua frente. Tem muita coisa boa, acaba por ter essas coisas menos boas, mas tecnicamente acaba por ser dos jogadores mais fortes que o Benfica tem. Diria que é uma boa compra, mais uma vez, por valores se calhar demasiados, e acho que poderia haver melhor no mercado, mas é o que é, o jogador não tem culpa disso. E agora Sudakov, gosto bastante do perfil, alguém que sabe meter pausa no jogo, que deixa a equipa respirar, que segura a posse de bola, jogador do último passe. Gosto bastante. Acho que também que não vimos a sua melhor versão. 23 anos, tem muito para crescer, tem uma guerra no país, está sempre a sofrer, e ele já falou isso várias vezes, porque tem família em ambiente de guerra. Vamos ver como é que isto se vai desenrolar, mas eu diria que é um bom jogador que o Benfica contratou, e é um jogador de futuro, ou seja, é um jogador que enquanto tiver este rendimento não vai aqui ter muitos interessados, ou pelo menos muitos interessados a pagar bem por ele. Era um jogador que em condições normais o Benfica nunca na vida lhe conseguiria chegar. Já se falava em 40, 50 milhões para o Shakhtar, portanto o Benfica nunca na vida iria conseguir pagar esses valores. O Benfica acaba por fazer aqui um negócio interessante, traz o jogador de forma mais barata, mas com partilha de passe ou de dividendos futuros com o Shakhtar, faz aqui uma negociata para trazer este valor. O jogador ainda não pôs tudo em campo, vamos ver, ele com a cabeça mais tranquila, eventualmente na próxima temporada, com a cabeça mais tranquila, já com um ano de habituação aqui ao nosso país, ao nosso futebol, ele que desde que joga como 9,5 ou como 10 no apoio ao ponta de lança, digamos assim,
tem crescido muito, temos visto aquilo que o Sudakov pode dar à equipa, mesmo quando entra para a posição de 8, mas como jogador mais ofensivo, dá o ar da sua graça, à esquerda nem tanto, portanto, é um jogador que temos que estar com atenção, porque tem tudo para crescer. Dificilmente ele vai fazer pior do que aquilo que fez quando chegou ao Benfica, que andou ali alguns jogos mais apagados. Dificilmente, ele não é esse jogador, tinha chegado, não estava com a cabeça cá, inclusive a mulher estava para ter o filho e ainda estava na Ucrânia, portanto, tudo muito complicado, já sabemos. Lá está, o Benfica acabou por achar interessante trazer o jogador, portanto, ele não tem culpa disso, é o que é, mas diria que é um jogador que tem tudo para vir a crescer, porque tem qualidade técnica, sabe ler o jogo, é um jogador que pede sempre a bola, gosta de ter a bola, gosta de comandar os ataques, portanto, diria que estamos na presença aqui de um dos melhores jogadores ucranianos da atualidade e que eventualmente podemos ainda não ter visto isso tudo, mas é um ótimo jogador e, na minha opinião, com o plantel que o Benfica tem, teria que ser sempre titular. Tal como eu dizia há pouco, acho que nem todos os jogadores têm que vir para ser super craques, para vendas mega milionárias e para serem os melhores em campo sempre. Não acho nada disso. Acho que o Benfica tem que olhar para a sua equipa, para o seu planeamento, para a sua visão a médio e longo prazo e fazer aqui um núcleo forte de jogadores que transitam de época para época. E é nessa ótica que eu vejo aqui o Sidney Lopes Cabral. O Sidney é um jogador que tem qualidades interessantes, é muito rápido, joga tanto com um pé como com o outro, ele tanto lhe faz, bate bem bolas paradas, é um jogador que desequilibra, que procura a profundidade, que aparece em zonas de golo, já tem golos e assistências pelo Benfica, tem um cruzamento espetacular também. Portanto, é um jogador que pode, sem dúvida nenhuma, fazer a diferença. É atrevido. Agora, lá está, é um lateral de defesa assim, que é um ala. O Benfica não usa isso e nota-se dificuldades quando ele joga como lateral numa defesa A4 no Benfica, porque não é de todo a maneira melhor de potenciar as suas qualidades. Mas o Benfica ganha aqui um lateral ofensivo que, lá está, pode ter aqui poucas noções táticas também, disposiciona-se com facilidade. O jogo com o Alverca foi exemplo disso, ou seja, ele estava sempre ausente daquele corredor. O Chiquinho fez o que quis e não é um jogador para ser um titular indiscutível do Benfica, mas pode ser aqui solução muitas das vezes para carregar os adversários, para ter aqui alguém muito objetivo, que ataque, que carrega a última linha dos adversários, que apareça na área, que cruze, que resolva o jogo com uma bola parada. Portanto, acho que é uma contratação interessante por parte do Benfica para jogador de plantel. E depois de uma novela grande, diria que já nada a dizer sobre Rafa. Acabou mesmo por voltar. Muitos dos adeptos não queriam, outros queriam. É o que é, ou seja, o jogador tem características que quando estiver em forma são muito difíceis de encontrar, muita velocidade, muita facilidade em fazer golos, embora muitas das vezes também falhe lances que eu nem percebo muito bem se é por ser condescendente, se é por facilitar, se é excesso de confiança. Às vezes nem percebo muito bem como é que ele falha certos golos que parecem fáceis, mas lá está, sentados a ver televisão é muito mais fácil do que estar no campo, e conduzir bolas àquela velocidade como ele o faz não deve ser nada fácil. Mas o Rafa tem aqui características técnicas muito interessantes e aqui e ali já se foi vendo nestes jogos que fez como titular. Eu volto a dizer, eu não acredito que ele venha para ser suplente do Benfica, apesar de fazer 33 anos em maio, não acredito que ele venha para ser suplente do Benfica. Acho que ele vem para ser um titular. Já mandou Sudakov para o banco. Eu não sei se a equipa vai ganhar com essa alteração muitas vezes. Há jogos em que sim, há jogos em que não, eventualmente. Mas também a verdade é que ele é para jogar ali, no apoio avançado, porque num dos corredores não é o forte dele, nem ele tem vida para isso já, porque não vai ser ele a vir ajudar o lateral, a baixar, a fechar o corredor. Ele não tem essas características, portanto, para jogar vai ser no apoio ao ponta de lança, e nessa posição estava Sudakov e saltou. Portanto, vamos ver se é uma coisa para continuar, se foi uma coisa de pôr agora contra a Alverca e contra Santa Clara para ganhar ritmo. Vamos ver como é que é. Eu diria que vai ser para continuar. O Rafa vem para o Benfica para ser titular, é um jogador interessante, pode ser mais fã, pode ser menos fã do jogador, da personalidade do jogador, pode ser tudo isso, mas efetivamente é um jogador que tem características únicas e muito valiosas. Vai resolver jogos, acredito que sim, como eu disse, não era muito a favor da sua vinda, mas claro que vai fazer golos, claro que vai fazer assistências, portanto há poucas dúvidas quanto a isso. Portanto eu diria que o Benfica acaba por ter aqui também um belo reforço. Agora não deixa de ser curioso que efetivamente as melhores equipas do Benfica sejam praticamente sem reforços no banco, ou seja, as grandes versões do Benfica desta temporada. Vamos pegar aqui por exemplo no jogo contra o Real Madrid, que eventualmente é o melhor jogo que eu vi do Benfica em muito tempo.
Trubin, o Dal, o Tomás Araújo, o Otamendi, aqui na direita o Dedic é reforço do Benfica, meio campo Auschwitz e Barreiro, depois também Sudakov é reforço do Benfica, Prestiani e Sheldrup já cá estavam e o Pavlidis lá na frente. Ou seja, olhando para isto, é um 11 que o Benfica gastou mais de 100 milhões, mas no 11 só tem 2 reforços e nem sequer foram os 2 mais caros. Portanto, acaba por ser aqui interessante perceber isso, ou seja, acho que grande parte dos reforços estavam em casa, o Benfica gastou acima, ou seja, trazendo estes jogadores era possível trazer por menos valor, ou pelo menos por este valor era possível trazer jogadores que fizessem mais diferença. Mas, efetivamente, olhando para agora com todos disponíveis, ou quase todos disponíveis, olhando para a figura geral ou para o quadro geral do plantel do Benfica, eu diria que o Benfica tem plantel mais do que suficiente para poder fazer aqui uma reta final de temporada positiva, tem plantel mais do que suficiente para ter feito uma temporada com mais títulos do que aquela que vai acabar por fazer e tem plantel mais do que suficiente para começar já a planear a próxima temporada mantendo muita desta gente. Portanto, digam-me a vossa opinião. Se ainda não subscreveste, subscreve. Não se esqueçam do grupo do WhatsApp. Portanto, juntem-se lá. Eu vou lá colocar informações ao longo do dia, 2, 3 publicações ao longo do dia, umas notícias, umas sondagens para me ajudarem também aqui no canal. Portanto, conto com vocês. Estejam aí para mais conteúdos. Até breve.